Olá, alunos! Tudo bem? Voltamos aí para mais um encontro, então mais uma videoaula. Espero que estejam fluindo muito bem em seus estudos, estejam apaixonados pelo estudo da psicologia organizacional, assim como eu. E hoje nós vamos falar sobre o comportamento humano, ou comportamento organizacional, e quais são as suas diferenças, quais são as diferenças dos indivíduos dentro das organizações. Assunto polêmico, hein? Difícil? Então vamos lá. Para começar, vamos falar um pouquinho do comportamento humano. O que é se comportar? O que significa se comportar? Bem, se a gente for para o dicionário, a gente vai encontrar essa definição que eu trouxe para vocês no primeiro slide. Comportamento é o ato ou efeito de se comportar. É o procedimento de alguém diante de estímulos sociais, sentimentos, necessidades íntimos ou até mesmo a combinação de ambos. É a maneira como alguém procede em relação a outras pessoas. Aí talvez você diga, mas professora, eu sei o que é comportamento. Ok, então o que é comportamento organizacional? Já que a organização é uma instituição jurídica, como é que uma instituição jurídica pode se comportar? Quando nós falamos de comportamento, pensamos em pessoas. Pois bem, mas a empresa é feita de quê? Tecnologia, processos e pessoas. Então, o comportamento organizacional é justamente o estudo de como as pessoas se comportam dentro de uma organização. Afinal, elas não se comportam dentro da organização como se comportam fora delas, não necessariamente. E a forma como elas se comportam dentro da organização é de interesse, então, de seus patrões, empresários, porque o seu comportamento dentro da empresa pode proporcionar ganhos mútuos e pode também alavancar ou prejudicar a reputação dessa organização. Veja o slide a seguir. Comportamento organizacional nada mais é do que o estudo do impacto que os indivíduos, grupos ou estruturas têm sobre o comportamento das organizações. E quando utilizamos esse conhecimento, poderemos melhorar a eficácia organizacional e também entender como este comportamento afeta o desempenho de pessoas dentro de uma organização. Para que serve então esse estudo? É simples. Quando estudamos o comportamento organizacional, podemos entender melhor nossas relações com os nossos pares, com os nossos subordinados ou ainda com os nossos líderes. E assim tratar de um ambiente de trabalho mais sadio e também mais produtivo. Observe no próximo slide que nós comentamos novamente a respeito das pressões e das demandas. As pressões sobre as empresas têm sido cada vez maiores, principalmente porque os gerentes são exigidos continuamente por resultado e pelo alcance de metas. Dentro disso, tem alguns fatores ou algumas variáveis que afetam o comportamento humano. Observem que, de início, vamos falar de 4 variáveis. A primeira são os valores. O valor é aquele princípio, é aquilo que você é no íntimo, tem a ver com a sua estrutura, com a sua criação. Então, nós indivíduos temos valores. Automaticamente, as organizações também o têm. Então, quais são os valores da sua organização? Quais são os valores dos indivíduos que a compõem? Esses valores dos indivíduos, possivelmente, serão os valores da empresa. E há uma troca entre eles. Mediante a minha forma, mediante os meus valores, eu vou ter a minha forma de agir, que são as minhas atitudes, que é o próximo item que também ajuda a gente a ter diferença no comportamento nas organizações. Que atitude eu tenho mediante as circunstâncias do dia a dia? Eu busco atalhos? Eu gosto de tarefas difíceis? Eu tenho o costume de quebrar regras? Enfim, os meus valores vão ditar as minhas atitudes comportamentais. Depois, temos a nossa personalidade. Aquilo que muitos dizem que já nascemos com ela, mas que aprendemos a refinar ou a reciclar no decorrer do dia. Aliando valores com a nossa personalidade e ainda com a nossa atitude, temos então o comportamento que vamos exercer dentro da organização. Voltando para o slide, vamos observar que encontramos a nossa capacidade, ou seja, a forma como nós devemos agir dentro do ambiente organizacional. Como vamos demonstrar nossa eficácia ou a nossa produtividade. Daí, vamos elencar 3 outros importantes variáveis que vão influir no comportamento humano. Motivação, percepção e a nossa aprendizagem. Esses 3 variáveis vão influenciar, sim, dentro do comportamento organizacional. Mas calma, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho
do item percepção, que é esse que nós vamos tratar a partir dos próximos slides. Vamos lá? Carlos Drummond de Andrade já nos dizia a frase que vemos aqui: ninguém é igual a ninguém, todos nós somos um ser humano ímpar. E essa é uma grande verdade. Mas que fatores nos fazem tão diferentes uns dos outros? Costumamos dizer que a nossa percepção é como se fosse a nossa digital. Só nós temos. O outro indivíduo ele não tem uma digital igual a nossa, é o nosso código de barras. Então, baseado nisso, conhecendo a nossa percepção, a forma que vemos o mundo, conseguimos ser seres humanos tão diferentes. E que fatores são esses que fazem as nossas diferenças individuais ou que fazem os seres humanos agirem com comportamentos diferentes? Bem, se não é difícil notar os diferentes comportamentos, também não vai ser difícil a gente descobrir quais são as causas que os proporcionam. Então, avançando, nós podemos ver que cada pessoa tem uma bagagem única, ímpar de experiências, de situações, de culturas vivenciadas. E não somente as dos livros, as vivenciadas também no ambiente do dia a dia, desde o ambiente familiar, social, como também ambiente educacional e profissional. Essas variáveis ajudam na construção do comportamento do indivíduo dentro da organização. Agora veja, os autores falam de diversas circunstâncias que moldam, que nos fazem únicos, que nos fazem diferentes. Mas para a aula de hoje, eu separei 3 bem importantes que vão estar presentes em todos os autores e que eles concordam que sejam as variáveis que são responsáveis por realmente colocar os indivíduos em situação diferente. A primeira variável é a hereditariedade. Sim, a nossa herança ou carga genética traz sim uma grande responsabilidade sobre as nossas ações e atitudes no ambiente de trabalho. Uma outra situação é o nosso ambiente em que fomos criados. Exato, como vocês podem ver na gravura, né, aqui nós temos aqui um globo, né, mostrando um ambiente, simbolizando um ambiente. Então, onde fomos criados, como fomos educados, em que ambiente vivemos, vai moldar assim o nosso comportamento. Mas por último, não menos importante, temos também a situação. Percebam pela fotografia, né, até bastante engraçada, de 2 animais aí, né, um costumado ser muito valente, está um pouco arredio. E por quê? A situação em que nós enfrentamos, ela pode mudar. O comportamento que temos hoje em uma determinada situação não é garantido que seja o mesmo em outra. Também não é garantido que seja o mesmo do nosso colega de trabalho. Ou ainda, mediante nossas experiências e comportamentos vividos, podemos então ter a mesma experiência e um comportamento totalmente distinto. Então, a hereditariedade, a situação em que vamos enfrentar e o ambiente em que fomos formados, elas sim vão interferir no nosso comportamento humano. E daí vai nos dar a oportunidade de ter um conceito melhor sobre o que é percepção, já que todas essas variáveis influem na nossa percepção do outro, do trabalho e de nós mesmos. Percepção nada mais é do que você perceber algo. Mas não é o perceber de olhar, saber a cor de uma roupa ou saber como alguém está vestido, não. Percepção envolve ver além do óbvio. Ver um pouco mais, com mais atenção. Podemos dizer, no próximo slide, que percepção é o processo pelo qual os indivíduos vão organizar, interpretar as suas impressões sensoriais, sim, os seus sentidos, com a finalidade de dar sentido ou dar explicação ao ambiente em que eles vivem, ou dar finalidade a eles. Ainda, alguns autores descrevem que percepção faz com que as pessoas selecionem, organizem e interpretem informações existentes por meio de impressões sensoriais. Isso mesmo, através do seu tato, olfato, paladar, audição e visão, você consegue dar sentido ou explicação a algo que vê. Percebemos que a percepção é algo que faz com que possamos dar determinadas respostas diferentes às situações evidenciadas no dia a dia. Há um texto que diz que os olhos que temos pela manhã não são os mesmos que temos pela tarde nem pela noite. Nossa percepção pode variar durante o dia. O que dizer entre vários indivíduos no mesmo ambiente de trabalho? Mas quer saber mais sobre percepção? Então aguarde a nossa próxima videoaula, onde vamos explicar quais são as distorções da percepção. Eu te encontro na próxima aula. Até lá!